Salve, pessoal, boa tarde. Estamos chegando com mais um Link Esporte Clube, sempre aqui com aquela resenha necessária das 6 da tarde, discutindo tudo sobre o futebol, sobre o mundo do esporte e com essa indefinição agora no comando técnico do São Paulo. O tricolor paulista procura um novo treinador, o Thiago Carpini ganhou a mala na manhã, no início da tarde, na realidade, desta quinta-feira, poucas horas depois da derrota para o Flamengo, que cá entre nós, todo mundo sabia que poderia ocorrer, né? Na quarta-feira à noite, lá no Maracanã. E sobre as informações do possível, provável, próximo técnico do São Paulo, a gente vai falar agora, sempre comigo, com a Aline Bravo, com o Enio Ricanello e com você. Sua participação importante no nosso chat, mandando mensagem pra gente, falando aí quem você gostaria que fosse o novo técnico do São Paulo, no caso você São Paulino, e você que torce para outro clube pode falar também sobre o resultado do seu time, nos jogos que ocorreram na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo também, Botafogo e Atlético Goianiense. Não é o complemento da rodada, porque a rodada não será complementada, pelo menos não nesta semana, porque o Cuiabá não pôde jogar, né? Cuiabá e Vitória. O Cuiabá atuou pela Copa Verde, aliás, com o time reserva perdeu para o Vila Nova por 2-0, então está em desvantagem lá na Copa Verde, e volta agora a sua atenção para o Campeonato Brasileiro. Mas é claro, o assunto será o São Paulo, assunto principal da nossa live agora das 6 da tarde aqui no Link Esporte Clube. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa like aí na nossa transmissão, tá bom? E compartilhe o Link Esporte Clube com as suas redes sociais. Recados dados, agora vamos para o boa noite da Aline Bravo, inicialmente, e depois o nosso Enio Ricanello. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Frank. Uma boa noite para você e uma boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no Link Sport Clube. Pois é, o São Paulo divulgou aí mais cedo que o Carpini está fora do comando aí do time, né? E não é uma notícia que chocou ninguém, porque a gente já estava esperando, já tinha esse burburinho aí nos bastidores do futebol. O Carpini falou sobre isso bastante ontem na coletiva, depois da derrota para o Flamengo, lá no Maracanã. Um jogo que aconteceu aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ele falou que, por enquanto, ele estava à frente, que era uma pergunta que deveria ser feita à diretoria, e aí hoje à tarde a diretoria soltou aquela nota de sempre, né, que agradece o treinador e que está buscando novamente novos nomes para assumir essa temporada, e a gente espera que consigam achar esse nome, né, para o São Paulo. É isso aí, a gente vai falar bastante sobre possíveis nomes, tudo, gente, aqui é resenha, então é tudo especulação, tá bom? O que for informação a gente fala que é informação, é claro, né? E contando também com a participação do nosso Enio Ricanello, que ontem transmitiu a vitória do Juventude para cima do Corinthians por 2-0. Nada de novo na demissão do Carpini, né, Enio? Boa noite. A oficialização daquilo que nós já havíamos discutido antes, né, Frank Fortes? Boa noite para você, boa noite para a Aline Bravo, para o Silvio Luiz Cowboy, nosso diretor, nosso técnico, nosso produtor, tudo aqui no Link Sport Clube, tudo, né? Tudo, aquele que assusta a gente também. De vez em quando. Eu não vou nem falar, é comigo, né? Comigo é pessoal, né, seu Silvio? Eu vou te falar uma coisa, em relação à demissão do Carpini, né? Ela foi desumana. Eu achei extremamente desumana, até por conta da entrevista coletiva de ontem. Antes do time entrar em campo contra o Flamengo, o Carpini já estava demitido. Ele já estava demitido, é informação. Ele estava demitido. Ele entrou em campo com o Flamengo ontem, sabendo que não teria continuidade no comando técnico do São Paulo. Então demite o cara antes. A entrevista coletiva... Então ele foi mentiroso, o Carpini? Então ele estava de acordo com a diretoria. A informação que veio de dentro do São Paulo é que a decisão da presidência já havia sido tomada. Não, mas ele não tinha sido demitido. Não, internamente sim. Só não foi passada a informação para ele. Ontem a entrevista coletiva... Não, porque do jeito que você falou, parecia que ele estava sabendo que ele... Não, ele não sabia da demissão. A presidência já tinha... Ele foi para a beira do campo sabendo que estava... Não. A diretoria do São Paulo sabia que não ia mais contar com o trabalho dele. Não oficializou para ele a informação. Não demitiu o Carpini. Não à toa, a entrevista coletiva é cheia de rancor, é cheia de incerteza.
Ali foi um pedido para definição. Ele tava triste ali na entrevista coletiva. Tava. Pela... Pra baixo, né? Ele tava com a energia baixa. A gente consegue ver até ali pela comunicação primária, que é aquela comunicação corporal que a gente fala, que ele tava mal. As análises, hein? Gostei. O corpo fala mesmo, né? O corpo fala demais, pô. Tem falando razão. Sério aqui. Tem razão, pô. O cara vem na piada, né? Tem razão. Mas é isso, ele tava pra baixo, tava triste, a gente consegue perceber. Agora, sim, gente, futebol é como é. E outra, ele sabe que ele ia ser demitido faz tempo, assim. Eu acho que ele tá sabendo que isso ia acontecer. Então, se você sabe que se o presidente sabe que vai demitir o cara, independente do resultado, demite logo. O Milton Cruz tá lá no São Paulo. Se você tem uma decisão tomada... não tem sentido. Mas às vezes tem uma data, sabe assim, vamos esperar a segunda rodada passar, aí quando a poeira dá uma baixada, a gente Pensando friamente, né, Aline e Enio, isso pode acontecer com qualquer um. Exato. Isso é empresarial. Qualquer pessoa. Mas não deixa de ser errado. Em qualquer ramo de atividade. É errado, por exemplo. É errado sob o ponto de vista de quem está sofrendo a ação. Ético. Para quem está fazendo... Não é. Para quem não é está fazendo... Gente, o São Paulo tá no mercado, gente. Não, o São Paulo Futebol Clube é uma empresa, além de um time de futebol. Exatamente. Quando a gente tem uma empresa, a gente tem um funcionário lá, vamos ter um corte. Eu já tenho os nomes que eu vou cortar, tá com a certo? lista lá do facão, Tô com a lista, mas assim, eu vou cortar no dia 3, eu não vou cortar agora no dia 15. Eu vou esperar o dia 3 para cortar as pessoas. Isso não é falta de ética. Pra mim é falta de ética desde o momento que o São Paulo já está no mercado. A nota diz que não, mas a gente sabe que sim. Não à toa o São Paulo foi procurar o Mourinho, se assustou com o valor do Mourinho, né? Se você vai procurar o técnico, se você sabe que o Carpini vai continuar. Pra mim é um erro de conduta, no meu modo de entender. Eu entendo. Eu acho que faz parte do mercado. Faz parte do mercado, mas eu acho errado. A vida adulta dói e é assim que funciona mesmo. Assim, eu entendo seu bom coração, tá tudo certo, não é bom coração, Aline. Vamos se colocar no lugar do cara. Não é sim, mas a gente... o Carpini sabe que é assim também. O Carpini tudo bem ele achar sabe. o Frank, mas o meu modo de entender é que é errado. Não, tudo bem, mas ninguém tá contestando o seu modo de entender, entendeu? A gente só tá contrapondo ideias. Eu acho que não foi desumano, não. O Carpini fez também uma publicação, né, nas redes sociais aí, agradecendo o São Paulo pelo espaço concedido, pela oportunidade de dirigir um dos principais clubes do país. E hoje à tarde teve, assim, uma troca de carinhos, né, e de afagos entre o presidente do São Paulo e o Carpini, né? Porque o Júlio Casares colocou uma foto a foto da Supercopa, né? Do grupo todo, aquela foto do título mesmo, quando você reúne todo mundo no centro de treinamentos e tal, e tira aquela foto grande, enaltecendo o título da Supercopa do Brasil e um obrigado Carpini, né? E o Carpini republicou nos stories e escreveu obrigado, Júlio Casares. Obrigado. Do tipo, a vida é assim mesmo e segue o jogo, né? Não tem um clima tenso ali entre os brothers do São Paulo, até porque o Carpini entende como é que funciona o futebol brasileiro. Infelizmente, ele não estava conseguindo entregar. Ele já estava passando por isso há um tempo. E é uma decisão que a gente, infelizmente, tem que tomar e é empresarial. Às vezes você tem também ali uma empresa, tem que trocar um funcionário, você decide demitir esse funcionário e já busca outros no mercado. Acho que faz parte, infelizmente é chato, porque a gente cria um carinho pelo profissional, tem sim o lado humano, mas assim, o próprio Carpini já sabia que ele ia cair, né? E ele já vem sabendo que ele vai cair há um tempo. Ele vem se justificando aí para os jornalistas, falando do trabalho dele, para dar uma apaziguada no clima, né? Que tá tenso entre ele e os jornalistas, mas que ele não vem bem, que não vem entregando, que ele sairia, ele já sabia, porque a torcida do São Paulo carimbou ele como o problema do São Paulo, entendeu? Então... Não, é isso aí mesmo, Aline. E olha, aí nessa postagem ele enaltece alguns momentos vividos, né? Alguns grandes momentos, outros não tão felizes, mas o sentimento é de que lutamos e deixamos um legado positivo. Aí já discordo um pouquinho. Agradece a diretoria, né? O Júlio Casares, Rui Costa, o Muricy, aquele outro senhor eu não falo o nome, também os funcionários, o departamento de futebol, enfim, todo o staff do São Paulo. Acho que é assim, ele saiu fritado, o Carpini, mas saiu por cima, mostrou altivez. Isso aí é legal. Parabéns, Carpini, mais uma vez, tá bom? Que também você encontra outro trampo logo aí. E qualquer coisa, chega aí no Link Sport Clube, que aqui sempre tem resenha
sei se a gente vai poder pagar o salário do São Paulo, mas pelo menos tem resenha. Olha, eu não acho que o trabalho do Carpini, sim, não tá rendendo mais, mas não foi 100% ruim. Tudo bem, o início do trabalho dele tinha muito respaldo das ideias do Dorival Júnior, mas, querendo ou não, ele venceu a Supercopa contra o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro. Né? Então, assim, ganhou um título também pelo São Paulo, não dá para esquecer, o nome dele vai estar lá quando a gente for lembrar desse troféu aí, que a gente for lembrar dessa disputa entre Palmeiras e São Paulo. Quem é o técnico? Thiago Carpini. Ele, de certa forma, tá marcado na história do São Paulo. Então, assim... vai estar lá na sala de troféus lá. Tantos técnicos dele que passaram pelo São Paulo e não estão. Então, assim, não foi 100% ruim. Não. Foi 85%, 90%. Foi 90% só. Mais precisamente 50%, né? Porque é a taxa de aproveitamento do Carpini. Foi de 50%. A menor entre os últimos 4 técnicos do São Paulo. O Dorival teve ali na casa de 54% para 55%. O Rogério Ceni, 55%. E o único que não ganhou títulos pelo São Paulo, o Carpini ganhou a Supercopa do Brasil, o Dorival foi campeão da Copa do Brasil e o Crespo ganhou o Paulistão no aproveitamento maior de 57%. O maior aproveitamento dos últimos 4 treinadores do São Paulo, que ficou mais tempo, foi o Rogério Ceni com 18 meses. Daí a gente tá falando da administração do Casares, né? Cara, difícil. 3, 4 meses de trabalho, um técnico que você sabe que é inexperiente, que está começando um projeto e está começando a carreira, você contrata... Tendo em mente Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Né? Não é surpresa que poderia dar errado. Né? Quando você faz aposta, toda aposta tem ali seu nível de perigo. E o São Paulo, não sei se não colocou isso na conta. Inclusive o Muricy, dentro do São Paulo, agora ele é muito contestado também por parte da torcida. Eu acho que não. Eu acho que o Muricy, desses técnicos todos, ele, principalmente no caso do Dorival Júnior, foi muito importante na hora da contratação. Trouxe um técnico que foi campeão da Copa do Brasil, para mim, a maior conquista do São Paulo nos últimos 10 anos. Claro. Então, assim, ele tem os seus erros, como todo mundo tem. Agora vê o próximo nome que o São Paulo vai tentar contratar. E tem que pensar muito bem. E vamos falar, você tocou num ponto, não sei, alguma parte financeiramente aí falando... Né, a longo prazo, a gente tem que pensar bem aí, porque tem uns nomes de uns figurões aparecendo aí que a galera tá especulando. Você fica até preocupado, você fala, nossa, da onde que o São Paulo vai arranjar esse dinheiro para pagar? Especulação, acho que vale tudo. A gente vai falar sobre isso agora. Vale tudo? Em termos de especulação. De especulação, sim, mas eu nunca vi esses nomes aparecendo aqui em outros. Em outros não mas eu acho que talvez o São Paulo queira mudar de fato essa chave, trazer um fato novo. Vamos falar já um pouquinho desses nomes também, mas agradecer a Maria Fátima de Mello. Boa noite, bom programa. Faça como a Maria de Fátima, participe do nosso chat, mande a sua mensagem pra gente, a sua pergunta, sua opinião, tá bom? Não só sobre o futuro técnico do São Paulo, mas qualquer assunto relacionado ao futebol, tá bom? Pode mandar sua mensagem pra gente aí no nosso chat, na transmissão. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no Link Esporte Clube, acionar o sininho para receber as notificações e deixar um like aí na nossa transmissão. Como é que você fala, Enio, para caprichar no like? Como é que é? Sem moderação, né? Sem moderação, não fique economizando like para ninguém, não. Não é para economizar, tá bom? E compartilhe também o Link Esporte Clube com as suas redes sociais, tá certo? Bom, gente... Clima tenso entre os brothers. Ele até o medo do começo. O que é que eu falo, gente? Deu até o medo que você começou aí com uma frase. Vamos lá, Frankfurt. Olha só, Tô perdida. Eu também. O primeiro nome desse alto escalão aí, especulado, né, e foi trazido como informação na noite de ontem, foi do Rafa Benítez, que a diretoria acabou já desmentindo, disse que não existe proposta, que não teve procura, não teve nada com relação ao experiente Rafa Benítez, né, 64 anos, não vem de bons trabalhos aí na Inglaterra e na Espanha, né, o último no Celta, mas tem currículo, né? Tem currículo. Gente, pelo amor de Deus. Seria um excelente de um fato novo para o São Paulo, mas eu acho que está um pouco acima
Gente, o orçamento. O orçamento. Não, mas eu tô vendo aqui todos os nomes que nós vamos abordar. Eu acho que só tem um que é viável. Nós vamos só. Não, e dentre os nomes do São Paulo tem buscado no mercado, também todos eles bem acima. E desculpa, o Rafa Benítez, uma curiosidade, né? Os últimos 2 mundiais que foram perdidos diante de brasileiros, o Rafa Benítez está envolvido. Chelsea contra o São Paulo, inclusive escalando mal pra burro o Liverpool na final contra o São Paulo no Mundial de 2005. Tudo a gente pode bem. discutir em relação a ele. Mas o trabalho no Celta de Vigo, minha Nossa Senhora. Nossa, não tem a menor condição. Ele saiu do Celta de Vigo, o Celta de Vigo tá na zona de rebaixamento. Ele deixa o time sai da zona de rebaixamento. Não, e super caro, né? Vamos lá. O São Paulo... Em euro, né? É isso que eu ia falar. Vamos lá. Eu não gosto de ficar falando em termos de... Uhum. Eu não gosto de ficar falando em termos de salário, porque é chato ficar expondo. Mas vamos supor que geralmente São Paulo paga aí para um novo treinador aqui do Brasil, novato, 400 mil por mês. Que é o que paga pro Carpini, né? Eu não gosto de ficar falando. Mas para esse senhor seria 1.400.000, assim, abaixo, tá? Do que ele gostaria. E com, assim... Ou seja, mais de 3 meses do salário do Carpini. Tipo a assim, multa que vai pagar. O São Paulo ia inflar de um jeito as contas dele. Assim, o Lucas ganha 800. Gente, assim, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro para o São Paulo também arcar com isso. E, assim, aí todo mundo fala, mas o Abel, por exemplo, o Abel tem um salário igual uma pessoa que treina a Premier League, né? Mas o Abel, ele não chegou no Palmeiras ganhando esse salário. Ele construiu, né, de acordo com as renovações que ele foi fazendo, e ele levou muito dinheiro pro Palmeiras. Palmeiras ganhou Libertadores, Brasil... Não preciso Quase ficar... 1 bilhão em conquistas. Em conquistas. Exato. Então, assim, um técnico que se dá bem com a equipe e é campeão, você já sabe que ele dá certo. É uma coisa. Agora, você trazer um nome desse, um medalhão desse, pagando 1.400.000, sem saber se vai dar certo, podendo dar tudo errado e o cara não ganhar nada, e você ainda sai endividado, porque a gente sabe que o São Paulo, né, tem Daniel Alves, tem muitos casos aí com jogadores que não deram certo, o próprio Rames Rodrigues não tá dando. É o que mais clube de futebol sabe fazer. Exatamente. Aí você traz um cara desse que é uma aposta, né? É uma aposta, ele não é uma certeza. O Abel Ferreira ganha isso porque ele é uma certeza pro Palmeiras. Esse cara é uma aposta. E aí dá tudo errado. De 600 milhões, a dívida do São Paulo vai passar 1 bilhão, eu não sei. E vou te falar uma coisa. O caso do Abel Ferreira é quase uma participação dos lucros, né? Das conquistas de 1 bilhão. Então ele merece o salário que ele tem. Mas tem aspas... em título, não é título, é em premiações. Premiações. Você recebe premiação também pelas demais... Uma aspa do Rafa Benítez em relação ao próprio Rames Rodrigues, porque os dois já se encontraram algumas vezes, não né? se deram bem. Rames Rodrigues prefere dinheiro e uma vida confortável ao invés de competição. Ele não trabalha duro, mas espera ser escalado. Isso seria um desrespeito com os jogadores que se esforçam e ficam no banco no dia de jogo. Será que o Muricy ia falar para ele escalar o Rames Rodrigues? Jamais. E outra, concordo, é o que ele apresenta dentro de campo. É o que o Rames apresenta dentro de campo. A cara dele dentro de campo é exatamente essa frase. A gente está mais para concordar com o Benítez do que discordar. Exatamente. Quando o Rames Rodrigues está dentro de campo, sendo jogador que tem a qualidade que tem, a gente olha e fala, ele não está se dedicando no treino, ele não está querendo correr. É isso que ele apresenta. Porque na Colômbia, a Colômbia joga para ele joga muito bem. Se tem essa possibilidade de jogar muito bem e ser um jogador exemplar, por que não faz? Ele ganha 1 milha no São Paulo? Mais. O Rames. Acho que se não é bem perto. É bem perto, né? Perto. Tem jeito de... O Lucas ganha 800. E o Mourinho? Fala, você já deu um spoiler que o São Paulo foi... Assim, o São Paulo se espantou? Sabe quando você tá com um pedaço de pau na mão, daí você vai lá e cutuca o vespeiro, o vespeiro volta com tudo na sua cara, você fala, opa, não era isso? Mas peraí, deixa eu ilustrar isso aí. O Mourinho é o vespeiro? O Mourinho é o vespeiro, é muito valor, é um valor muito alto, gente, é outro nível. São Paulo, assim, não tô fazendo nada, vou ligar pra ele também não tá fazendo nada lá. A resposta do Mourinho foi quase 3 milhões, mas diz que não tem interesse de vir, porque ele tá esperando abrir a janela lá na Europa para treinar um time dentro da Premier League. Não é ideia do Mourinho vir pro Brasil. Ô Silvio Luiz, para quem recebeu 1 milhão para comentar um jogo, 3 não seria nada. Então, você entendeu? Né? E aí tá falando de um técnico que
viria para resolver problemas? Com toda certeza. Não se discute a qualidade do José Mourinho enquanto treinador, apesar da saída super contestada que ele teve da Roma. Mas, primeiro, tempo de adaptação. Né? Ele não treina o time. Quem treina são os assistentes. Mas você sabe que isso não é incomum, né? Não, é muito comum fora do Brasil. Aqui no Brasil, o pessoal já ia começar a questionar. Então, ou você traz um técnico sul-americano para tentar se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro e também às competições como a Copa Libertadores, sei lá, ou você aposta em alguém de casa. Você não vai trazer alguém da Europa, não sabe onde que fica Águia de Marabá, é o time que o São Paulo vai jogar na Copa do Brasil, não sabe nem onde fica. Exatamente. Nossa. Existe uma barreira geográfica, também de história, de conhecimento, sabe? Não é possível. De entender o peso que é você viajar dentro do Brasil. Porque os caras, quando eles vão fazer... 6 horas, né, Aline? Jogos internacionais lá dentro da Europa, 3 horas você tá... 3 horas você tá na Inglaterra. Tem um rolê na Europa inteira. Exatamente. Aqui, em 6 horas, você chega lá pra jogar contra o Águia de Marabá. Entendeu? Você passa sentado na poltrona. Cabe, sei lá, umas 5, umas 3, 4... Eu nem sei quantas Europas dentro do Brasil, do território. Então, é um desgaste físico enorme que os jogadores têm no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, em todas as competições, fora a Libertadores. É continental. E outra, gente, Mourinho, Rafa Benítez adoram futebol de intensidade. São Paulo, 5 desfalques por jogo. Em média, nos últimos 2 anos. Imagina como ia se multiplicar. Exatamente. Não, você vai ter... Hoje eu tenho 10 jogadores para colocar em campo. Daí vamos chamar mais sub-20, uns 10 para colocar no banco de reservas. Não existe possibilidade. Tem como. Ou você melhora a estrutura, usa esse dinheiro que você vai pagar pro José Mourinho, fala, vamos lá no setor de fisiologia do São Paulo. Obrigada, a gente falou disso mais cedo. Vamos contratar 10 profissionais para resolver. Porque maquinário tem, né? Porque tiraram foto, falaram, uma nova fase no São Paulo. Dos produtos que eles estão utilizando, dos equipamentos, enfim. Então quer dizer que a gente estava falando mais tarde que não adianta nada você contratar o Elvis Presley sem guitarra. Exatamente. Certo? Agora pro departamento médico não adianta nada você ter só a guitarra também e não ter o Elvis Presley. Então, pra tocar, exatamente. Então assim, é difícil. O São Paulo precisa definir metas. Acho que assim, estruturação, né? Se estruturar para ter condição de oferecer para o treinador, seja ele um do alto escalão ou um ascendente, uma condição de desenvolver um trabalho. Fala, médio prazo você vai ter um resultado X e a longo prazo nós vamos arrebentar a boca do balão. E se a gente for olhar aqui a lista, Crespo reclamou, Rogério Ceni, minha nossa. Falava até da piscina do São Paulo, estava rachada, não podia utilizar porque não tinha verba para arrumar a piscina. Enio e Aline. E aí tem verba para gastar 1,5 milhão, não tem como. Vamos lembrar, gente, a reestruturação do Palmeiras começou com o Paulo Nobre em 2013. Os frutos, de verdade mesmo, vieram a partir de 2020. O Flamengo começou lá atrás com o Bandeira de Melo. Que foi massacrado, né? Que foi massacrado porque quis sanear as dívidas lá do clube. Quem está colhendo os frutos é o Landim. Foram 7 anos também. Então, isso é um prazo, vamos dizer assim, médio, para que as coisas... E se não tiver continuidade, não adianta você ficar patinando, entendeu? Agora eu vou trocar de técnico, ou daqui 2 meses eu vou trocar de técnico. Você tem que olhar para dentro. Isso aí é uma realidade que vocês estão falando, viu? Gente. O Crespo já é mais por ter deixado a boa impressão aqui no São Paulo. Sim, porque é um técnico que está empregado, deu continuidade à carreira dele, primeiro no Catar, agora na Arábia, né? E tem se dado bem também no futebol estrangeiro, porque tem conquistado por onde está passando, né? Então é um técnico que eu diria assim, com uma carreira em evolução e ganhando os chamados petrodólares, né? Ganhando uns caminhões de dinheiro lá, né? E aí eu já acho mais difícil, também por questões de multas contratuais, por ele estar numa boa fase, ganhando muito dinheiro, enfim, eu acho difícil o Crespo largar o time que ele está nesse momento para vir para o São Paulo, em crise. Ele está aí na lista só assim pelo carinho que o torcedor do São Paulo dispensa a ele nas redes sociais até hoje, né? Uhum. Todo técnico que sai, o São Paulino fala do Hernan Crespo. E ele deixou uma imagem super legal no São Paulo, não atua ter melhor aproveitamento dos ex-técnicos do São Paulo, mas vamos colocar na ponta do lápis e vamos raciocinar
Você tá indo atrás de um técnico para vir para o São Paulo, que tem jogador machucado, que tem inconstância no departamento médico, que não tem tanto dinheiro para contratar, e o cara, não que ser técnico onde ele é hoje é a coisa mais maravilhosa do mundo. Inclusive, a gente viu por esses dias atrás, torcedor dando chibatada no jogador. Meu Deus. Mas ele tá ganhando o dinheiro dele. E assim, a pressão, apesar da chibata, eu acho que nele não é tanto, né? Então, Apesar né? A gente sabe que o negócio lá é complicado. Mas eu imagino que a vida do Crespo seja muito mais tranquila lá. E ele já experimentou estar no futebol brasileiro. Ele sabe a pressão, principalmente num clube como o São Paulo, que precisa conquistar título, que precisa ser competitivo, precisa jogar bonito, mas não tem dinheiro e não tem estrutura para fazer com que isso aconteça. Mas você sabe de uma coisa? Eu acho que ele gostou do futebol brasileiro e de treinar aqui no Brasil. Primeiro porque foi um bom trabalho que ele fez no São Paulo. Campeão, né? Uhum. Eu acho também que houve, na saída do Crespo, um ruído ali com a diretoria, por isso que ele saiu. O negócio envolvendo o preparador físico, né? Uma questão aí mais de comunicação. E acho que ele voltaria para o futebol brasileiro. Talvez não nesse momento, né? Evidentemente, mas, por exemplo, se ele termina lá o trabalho dele no Al-Ain, e aí, terminou aqui o contrato, o que é que nós vamos fazer? Vou voltar para a Argentina? Pô, voltar para a Argentina não, então vou voltar para o Brasil. Né? Seria uma opção. Sim, né? sim. Mas acho que liga mais forte. Mas ele está nos Emirados, né? Isso que eu ia perguntar. Hoje é porque tem muitos figurões lá, né, no futebol da Arábia, mas entre o futebol brasileiro e o futebol da Arábia, a gente ainda consegue estar um patamar acima? Sim. Sim. Só não mesmo assim, não com não tô falando dos do futebol. Dos Emirados Árabes, onde ele está, o futebol sul-americano é mais competitivo. Na Arábia, na Arábia, no Sauditão, com os caras injetando dinheiro na liga e distribuindo estrelas pelos times, aí eu já não sei. Mas você tem ali a concentração em 3, 4 times só, Frank. Se a gente for analisar esses 2, 3 times, realmente são times... Al-Ahly, Al-Nassr... Não, é o Al-Ittihad... O Al-Ahly, o do Neymar. É o Al-Ahly. O Al-Nassr, que é o do Cristiano. Isso, tem mais um. Al-Ittihad, Al-Ahly, Al-Nassr. São 4. E o Al-Al. Alguma coisa. Você parou? Ai, gente. Pelo amor de Deus. O cancelamento tá vindo. Eu ia até no colo, não vou... Deixa eu falar. Aqui. Em relação a esses 4 times, eu acho que sim. Até na Liga Saudita, eles discutem muito em relação a isso. Falam, eu quero uma Premier League, mas a Premier League dissolve o dinheiro de modo igualitário para todos os times da Liga, com a preferência dos melhores colocados, mas uma diferença curta. Ali não adianta, você tem 4 sheiks que colocam dinheiro nesses 4 times grandes, e aí o restante da liga fica enfraquecida. Uhum. Então não tem muito nível de competitividade fora esse grupo dos 4. No futebol brasileiro você tem N times que possam vir a disputar títulos, Campeonato Brasileiro, enfim. Sim. Mas eu também acho... Você falar que chama o time do Neymar? Al-Ahly. Al-Hilal. Al-Hilal. Al-Hilal, Al-Ittihad... Al-Ittihad. O Al-Hilal é do Neymar, o Al-Nassr é o do Cristiano Ronaldo, né? O Al-Ittihad é onde treinava o Carille, que é o time do Benzema, que é o time onde está o Marcelo Gallardo hoje, né? Uma bagunça. Mas, assim, tem outros times lá, o Al-Wehda, onde trabalharam alguns técnicos brasileiros, mas o problema lá... entre aspas, né? É que assim... Misturando todos os nomes aqui. É complicado, vai dar um desconto. Depois a gente vai falar de mudar de campeonato brasileiro. Al-Nassr, Al-Ittihad e Al... tem Al-Ain... Não, é porque tem um outro. Tem um 4º time, mas vamos deixar... Ele acabou de falar. Não é o problema. O problema lá é que assim... Acabei de falar, você não lembra. O problema da Mega Liga da Arábia não é que assim... Tem os empresários locais, os donos da equipes que... investem normalmente. Sim. O problema é que este ano a federação montou uma espécie de super empresa cheia de investimento e falou, vamos pegar essa grana aqui e nós vamos distribuir a grana para os caras aqui e os caras vão fazer os investimentos. Uhum. Isso, guardadas as devidas proporções,
nos anos 90, talvez, sob o comando do Eduardo José Fará, a Federação Paulista fez isso. Pegou uma grana e falou, nós vamos contratar uns jogadores e distribuir aqui entre os times. Foi quando contratou o Marcelinho Carioca e devolveu para o Corinthians. Né? Mas assim, foi uma injeção que veio da federação. É o que está acontecendo na Arábia. Além de já ter o dinheiro dos sheiks, tem agora essa empresa que foi montada pela federação, acho que é um pool com vários investidores lá e que injetou ainda mais dinheiro. Por isso que a Liga da Arábia, por exemplo, com relação à dos Emirados Árabes, onde está o Crespo, ela é mais forte. Né? Então, se ele for pensar tecnicamente, se ele estivesse na Liga da Arábia, aí tudo bem. Aí ele ia estar ganhando muita grana e numa liga forte. Ele seria testado como treinador. Né? Mas lá nos Emirados, talvez seja uma liga que não tenha tanta competitividade assim. Mas o dinheiro é o mesmo. Né? Se não é o mesmo, é bem parecido. É bem parecido. Não à toa, o relógio dele tá brilhando aqui no Brasil. O tamanho do relógio dele deve pagar uma casa aqui no Brasil. Então, assim, é melhor nem vir com esse relógio pro Brasil, mas depois isso é outro assunto. Coisa, rapaz. Mas é um nível também de cobrança diferente. Então, não sei se ele viria hoje, o São Paulo teria dinheiro para pagar essa multa que não deve ser barato. Não, acho que não. Não deve ser barato. Gente, o São Paulo não tá nada. Só se tiver um torcedor muito bilionário aí por trás, falou, São Paulo, vou te ajudar, hein? Vamos contratar um figurão e eu pago pra você. Se não for esse o caso, gente, o São Paulo vai inflar o orçamento dele e se não ganhar campeonato, aí a gente sim terá uma crise. Lembrando, né, Aline, que não pode ser assim, não pode ser um esquema assim igual ao do Daniel Alves, não, que contrataram o jogador e falaram assim, olha... mas nós vamos fazer assim parcerias de marketing para pagar o Daniel Alves. Quantas parcerias eles fizeram? Nenhuma. Ficaram com a bucha toda, tá pagando o Daniel Alves até agora, vai pagar até não sei quando. O cara e não conseguiram fazer uma parceria sequer para ajudar a bancar o salário do cidadão. Que é algo que deveria ter feito antes, né? Exato. Olha, eu tenho um parceiro aqui para colocar esse projeto no campo. Mas aí fizeram o contrário. Foram lá, trouxeram o cara e depois correram atrás. Aí fica ruim, hein? Gente, vamos continuar falando aqui, mas deixa só eu registrar aqui algumas participações. Como, por exemplo, da dona Valdelez Bravo. Ela escreveu assim, boa noite, pessoal. Acho muito triste essa intolerância que os times possuem com seus técnicos. O profissional nem tem tempo hábil para demonstrar seu trabalho. Acho que quanto maior o tempo de trabalho juntos, maior a possibilidade de ter sucesso. Não sei não, mas acho que ela queria que o Carpini continuasse. Por que será? Dona Val, um abraço para Hablou aqui na transmissão do Link Sport Clube, hein? A senhora hablou. Eu acho que ela é corintiana, viu? Porque... O Virou Piada escreveu assim, ó, São Paulo precisa de algum treinador que tenha no currículo os seguintes pontos. Entender de medicina, entender do psicológico, entender de tática, entender de Rames Rodrigues, entender de Muricy Ramalho e reticências, ou seja, mais algumas coisas. E o Cícero Ronieli Lima Nascimento também está conosco, mandou um salve aqui na nossa live, tá bom? E assim, o Vojvoda, eu que coloquei aí na lista. Por conta e risco, porque eu acho que ele é um cara que merece uma oportunidade de um grande centro, mas aí você fala assim, pô, mas ele já não está lá no Fortaleza fazendo um trabalho há tantos anos, e o São Paulo não acabou de trazer um técnico... E o São Paulo tentou trazer ele. Sim, um técnico recentemente. Jovem assim, para pegar pela primeira vez um time muito grande, mas eu acho que ele já está num ponto da carreira diferente, por exemplo, do Carpini, né? Não tem nem comparação. Ele é quarentão, está na faixa dos 40 aí, mas já demonstrou uma grande capacidade, né? E tem isso que a Aline falou. O trabalho lá é tão bom, tão eficiente, o ambiente lá e a gestão é tão diferente que o fez rejeitar ofertas aqui do sul do país. A principal delas, acho que a mais efetiva, que os caras tentaram mesmo, foi a do Atlético Mineiro. Você falou tudo, né? Desculpa. Você falou tudo, não, aí você utilizou você ia falando assim, o cara vai abandonar um projeto confiável, a boa relação que ele tem com a presidência do Fortaleza, com os jogadores do Fortaleza. Não vamos nos esquecer, há 2 anos o Fortaleza terminou a primeira parte do Campeonato Brasileiro, o primeiro turno na zona de rebaixamento, na lanterna. Alguém falou, vamos tirar o Vojvoda? Se em algum momento ele esteve contestado, o presidente se posicionou,
Ele vai ficar. E ele no tem o meu segundo voto. turno, ele levou o time para Libertadores. Você entendeu? É a confiança que eu acho que, por exemplo, o São Paulo ele não poderia ter. Apesar de ser mais técnico do São Carpini. Paulo em uns 18 times aí da Série A. Então, você vai trocar esse paraíso todo pra vir aqui ter que fazer um trabalho do nada, no meio da temporada? Não sei. Só se fosse por muito dinheiro. Mas já vi ele também negando bastante grana pra ficar no Fortaleza. Eu acho que não vem pro São Paulo. A Aline conhece bastante do trabalho desenvolvido lá no Fortaleza. Não, a gente já conversou. É uma das chaves, né? A gente já conversou bastante sobre o Fortaleza, que eu acho que é um time muito bem administrado pelo presidente, que é o Marcelo Paz. Eu acho que eles têm uma administração muito transparente e isso fez com que o time crescesse também, né? Aí a gente consegue ver que os times que são levados a sério como uma empresa, né, e organizados, os setores devidamente organizados, isso também reflete lá dentro do campo e o cara consegue fazer um bom trabalho, porque ele tem um respaldo de uma diretoria que tem uma boa administração. E é isso que acontece com o Vojvoda. Sim, ele tá no paraíso, né? Ele tá sendo respaldado por essa diretoria, tem condição de trabalho aqui, como o Enio já falou, e aí ele tá atingindo algumas das metas que ele tem. Porque o Fortaleza e o São Paulo estão em prateleiras diferentes dentro do futebol brasileiro, né? Verdade. O São Paulo como um time muito campeão de muitas coisas, e o Fortaleza, né, aquele time que ficava entre Série B e Série A, e há muito tempo vem ficando na Série A e tendo chances de conquistar títulos, como a Sul-Americana, acabou sendo vice. Enfim, um bom trabalho, mas não uma pressão que ele teria no São Paulo nesse momento. São Paulo que sai de uma mini crise, né, querendo ou não, aí com a saída do Carpini, ele vai ter que reestruturar o São Paulo do zero, e isso demanda tempo e ele vai ser criticado. Então, vai muito dele querer isso. E eu acredito que não, Frank. O São Paulo já tentou trazer ele uma outra oportunidade, na época do Dorival Júnior até, e ele negou essa oferta do São Paulo, assim como negou de outros times brasileiros. Então, eu acredito que não. Tem um outro nome aqui que não tá, eu não sei se você vai falar. Posso só ler uma... Não, mas aí nós vamos falar sobre outros nomes. Isso aí tá, sim, beleza. Participação importante aqui e relevante, com uma ideia muito bacana, assim, do ponto de vista da gente observar e analisar, do nosso amigo Pedrão Fute. Acho que o Vojvoda se acomodou no Fortaleza. Para evoluir na carreira, ele vai ter que assumir um time grande em um momento complicado e recuperá-lo. É uma visão também a ser analisada. Né? Mas eu acredito que ele não vai fazer isso nesse momento. Assim, se fosse para apostar... a gente não sabe nem se o São Paulo vai atrás dele, né? Pode fazer oferta de novo, eu não duvido, sabe? Eu iria. Se fosse, se fosse o Casares. Não, manda alguém lá conversar com o cara. Aliás, eu acho que ele tinha que ser o número 1 da lista de qualquer... Ele é muito confiável, né? O trabalho dele está sendo confiável no Fortaleza. Então, Fortaleza vem aí pegando alguns nomes importantes recentemente no futebol nacional, mas é aquele time ali meio da tabela, um pouquinho para cima, mas nada que vá garantir um prêmio. Mas ele tá conseguindo fazer um bom trabalho mesmo assim. Então eu acredito que com o São Paulo, o dinheiro que o São Paulo tem, o investimento, ele poderia assim levar o time para outro nível. Agora ele querer sair de uma diretoria que apoia ele para uma diretoria que cai em pressão de torcida a qualquer momento, né? Aí fica difícil. Não quero usar o Rames Rodrigues. Aí você cria uma situação interna, porque tem que usar o jogador que também não quer treinar, que só pensa em vender o café dele. Eu não sei, assim. Aí a gente lembra, exemplo, né? Entendeu? Aí que foi, senhor? O café foi muito bom. Poxa, o cara... É que assim, o torcedor de São Paulo, ele foi um pouquinho iludido em relação ao Rames Rodrigues. Muito iludido. Quando ele chegou, eu até disse isso. Eu disse isso. Bom, se ele quiser jogar, ele vai virar. Mas só se ele quiser. Porque ele estava no futebol grego. O calendário é diferente. Ele jogava muito menos lá do que aqui. O calendário é outro. E sim, ele tinha uma empresa de café lá e estava dando tudo muito certo. E ele deve ter essa empresa ainda, é por isso que a gente comenta isso. Então, quer vir aqui pro futebol brasileiro ser um ídolo de novo? Vai ter que treinar. E treinar... Não é legal, gente. Treinar dói o corpo, é treino mesmo, né? É treino de alto rendimento. Faz de baixo rendimento. Você tá achando o quê? Que é um supininho? Você acha que ele vai lá, treina um supino, faz uma corridinha, joga uma pelada e tá tudo certo? Não, ele tem que treinar para ser um atleta de alto rendimento, que é o que se espera de jogador de futebol. Se ele não quer fazer isso, não quer nem estar com o time, nem apoiar o time, ele quer, sabe... Olha, o Valber Souza pergunta aqui, Fernando Santos ou Rui Vitória não seriam boas opções para o São Paulo Futebol Clube? Olha, o Valber,
pelo que eu fiquei sabendo de informação, o mercado português ou um técnico português pode ser o caminho para o São Paulo de fato. Não sei se o São Paulo vai encontrar o técnico com todos os predicados que ele quer, mas assim, os portugueses, olha o café do Rames Rodrigues aí, os portugueses de fato... Assim ele fica feliz, ó, vendendo o cafezinho dele e tal. Imagina quando custa uma embalagem de café dessa. Né? Os portugueses estão na lista, viu, o Valber? Pode ter certeza. Não sei se especificamente Fernando Santos e o Rui Vitória, mas alguns portugueses certamente fazem parte da lista do São Paulo. Um nome que foi ventilado no São Paulo é o Zubeldia, né? Técnico argentino. Também não tão experiente em idade, né? Mas ele tem mais rodagem que o Carpini. Luiz Zubeldia. Isso. Eu acho que aí seria um acerto. Era o da LDU? Exato. Muito jovem. Aí eu acho... Eu pensei que você ia falar, muito bom ele. Não, muito jovem. Vou pegar a capivara dele aqui. Luiz Zubeldia. Na mesma época que seu nome era ventilado na equipe paulista, no caso do Dorival Júnior, né? O Zubeldia deixou a LDU do Equador, clube com a qual foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado e está sem clube desde então. Eu acho que é uma aposta aí mais concreta. Tem a idade dele aí nessa capivara que tu levantaste? Nasceu em 2005. 43 anos. Cara, mais novo que minha mãe, hein? Bem mais 10 anos que a minha mãe também. Minha mãe tem... Não vou falar, deixa quieto. Não, deixa mais novo. Você já entregou, só não vou entregar a minha, não. Mais novo que o Frank, ele. É um jovem treinador. Assim, já tem uma conquista e tem um trabalho que muita gente gostou e todo mundo elogiou no ano passado, que foi o trabalho da LDU. Exatamente. Que levou a LDU a essa conquista. Inclusive eliminando o São Paulo. Inclusive eliminando o São Paulo. É um bom nome. Então, assim, existem vários... E o Diego Alonso? O Diego Alonso também é um nome que é um nome uruguaio, até eu fez umas anotações. Dirigiu a seleção Dirigiu a seleção, treinou o Sevilha. Dirigiu a seleção na Copa. Na Copa, Sendo um sul-americano, acho que é mais positivo do que ser atrás de um português, por exemplo. 49 anos. Mas ele tem uma capivara mais extensa. Mais extensa. Acho que o que entra no caso do Carpini é que ele treinou o Água Santa, beleza, bateu lá na final contra o Palmeiras, eliminando inclusive o São Paulo na CM, tudo ok. Depois ele foi para o Juventude, fez um campeonato interessante, com o Juventude, não à toa trouxe o Juventude para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas você tem duas experiências, né? Me passou agora, já pensou? O que aconteceu aí? É que... Internamente, diga. Isso, internamente, justamente, foi bem aí mesmo, internamente, aqui no coração do Frank Fortes. Imagina o São Paulo com um técnico português e com aquele dirigente que repudia o português do outro lado do mundo. Verdade. Que situação bacana, né? Ele não fala, mas eu falo. É o Belmonte que ele tá citando. Tipo, vai provar do próprio veneno, hein? Mas nada como um dia após o outro, né? O futebol tem dessa. Amigo. Mas, então, será... Imagina a conversa, se o cara der um Google lá, Belmonte, português, Brasil. Vai achar um monte de notícia. Não tem por que vir pro Brasil. Não, mas... no mundo do futebol, os caras relevam essas coisas aí, tal. A gente tá falando por uma questão até de pressionar, ver se, porque assim, ele nunca mais deu uma entrevista, entendeu? Nunca mais concedeu uma entrevista. Ele nunca veio a público para falar a respeito, né? Então a gente faz uma pressão. Eu acho que é no mínimo deselegante isso. Sim, claro. Entendeu? O técnico do Vasco ontem fez uma grande de uma... Não, né? fez uma pataquada terrível. Tudo bem, que aí depois ele veio tentar se remediar e ficou pior ainda, né? Mas enfim, são coisas e coisas. Na realidade, a declaração do Ramon Dias ontem foi escrota, terrível, vilipendiável. Olha, pra essa dizer daí o eu mínimo. descobri agora. Pra dizer o mínimo, assim. Porque eu queria falar que era em relação ao ser humano. Você não falou árbitro homem. Então o árbitro homem poderia ter, inclusive a Daiane que acertou absolutamente tudo. Ao contrário do que ele estava falando, a Daiane foi a única que acertou no jogo contra o Grêmio em todas as ações que ela tentou impetrar como VAR da partida. Inclusive ela é um grande nome da arbitragem de vídeo na América do Sul. Ela não é só a melhor dentro do Brasil. Então, assim, tentou remediar uma fala que a gente sabe que é o que ele pensa,
Ele pensa assim, não adianta falar, me expressei mal, ele pensa dessa maneira, e é que a gente fica lamentando, né? Lamentando esse posicionamento terrível que ele teve. E o Vasco da Gama veio a público ontem à noite mesmo, emitindo nota, se desculpando pela fala do treinador. O Valber Souza tá especulando aqui vários nomes. Preguiça é nota de clube. É. Nossa. Mas a nota do Vasco foi interessante. A nota do Vasco foi interessante porque ele foi contundente com a história do Vasco. Porque a história do Vasco é de respeito aos direitos, de acolher, igualdade, de equidade. Exatamente. Pessoas, e o Vasco disse, não concordo com o que ele disse. Não é que ele se expressou mal, ele errou. Eu acho que seria mais interessante se fosse uma penalização. Porque nota é... eu sinto muito, gente. Desculpa aí, tá? Poxa, tem que ter ação. Você tem que falar, enfim, acho que o Enio já disse tudo aqui. E é um papo que a gente vive repetindo sobre isso de parar de lançar notinha de pesar, que é o que mais tem em futebol brasileiro. A CBF lançando notinha de caso de racismo, de caso com agressão contra a mulher, disso, daquilo. É só isso que tem, notinha. Ai, que chato, ai, que triste, que deselegante. Ai, o torcedor morreu, que pena, sinto muito. E aí, não tem ação, sabe? Então, eu não tenho preguiça de notinha, é real. Saco cheio, né? Saco cheio, não tem ação pra nada, é absurdo. Então vamos voltar para os técnicos, vai? Vamos pro assunto sério. Vocês têm mais? O outro era sério também. Você ia falar mais algum nome? Não, eu tinha trazido só o Diego Alonso, o Mourinho e o Benítez, né? Que eu acho que estavam sendo bem falados também. O Miro Barros está dando uma boa noite aqui pra gente. Opa, boa Fala, noite, Miro. E o Velber escreveu assim, mas o Jorge Almiron, ex-Boca, Luiz Castro, que era do Botafogo, né? Muitos nomes. O Almiron, acho que ele não fez um bom trabalho não no Boca. Não... Castro... o Luiz Castro, que era do Botafogo, né? Terminou o primeiro turno na frente. Vai vir, né? Não vai voltar, foi embora. É outro que tá ganhando petrodólares. Né? Exato, é muita grana, gente. Não tem como não. Infelizmente, existe uma diferença, né? Porque de moeda mesmo. De moeda e, infelizmente, o Oriente Médio como um todo, ele inflacionou demais o mercado. Porque a gente tinha a Europa pagando alguns níveis altos de salário, mas... Ele tá falando de gente que tem muito dinheiro, e tá disposto a pagar o que for necessário para manter também esses caras lá. Então, o Luiz Castro foi tirado aqui do Botafogo, entre aspas, ele aceitou aí, né? Mas com uma proposta daquelas de encher os olhos. O Textor fez de tudo dentro do que era possível para ele na época, para manter o Luiz Castro. Falou, não, e uma coisa que o Luiz Castro disse na época, e é muito verdade, né? Pô, uma pergunta do jornalista numa entrevista coletiva um pouco antes dele ir embora, né? Ele tava lá, não sei, vou pensar pra ver se o Sheik ia aumentar um pouquinho o valor, né, pra ele ir embora. Porque ele sabia que ele ia embora. Daí o jornalista perguntou e ele respondeu, mas se fosse uma proposta pra você não ia pensar na sua família? Ele tá certo de ir. A questão é, será que uma proposta hoje do São Paulo seria muito diferente da proposta que fez o Botafogo para ele ficar? Então não tem... por exemplo, a gente tava falando aqui de R$1,5 milhão pro São Paulo pagar para um técnico que já inflaria totalmente as contas do São Paulo. R$1,5 milhão é 300 mil euros? Por aí? Peraí, como é que é a conta? R$1,5 milhão é 300 mil euros? Por aí? R$1,5 milhão? Quase. 300... Um pouquinho mais. 300 mil euros, os caras ganham muito mais que isso lá, entendeu? Então, assim, poxa... Olha, aproveitar enquanto o Enio faz as contas, é brincadeira. Olha, eu fiz de cabeça, tá vendo? Ele já aumentou o valor aqui. Nerd, ó. Ele já foi lá. Vou pedir para você o seguinte, você que está chegando agora, não se inscreveu ainda no nosso link Esporte Clube, inscreva-se aí no nosso canal, acione o sininho, tá? Para receber as notificações, deixa like pra gente aqui na nossa transmissão, aquele popular joinha, e não se esqueça, compartilhe o link Esporte Clube com as suas redes sociais, traga mais gente para resenhar com a gente aqui, para falar sobre futebol, tá bom? Nós estamos sempre em 3 edições diárias, às 10 da manhã tem o nosso boletim informativo, comando da Aline, e depois mais 2 edições com resenhas e também com convidados especiais, ao meio-dia e às 6 da tarde, tá bom? Link Esporte Clube, não se esqueça de, além da inscrição, acionar também o sininho, valeu? Bom, senhores, eu acho que o São Paulo
Tem uma certa tranquilidade, Enio, para buscar esse treinador, porque tem o Milton Cruz, que é uma pessoa completamente afeita ao São Paulo, conhece demais o São Paulo. Sim. Talvez assim, muito melhor do que muita gente que esteja ao seu lado por ali no São Paulo, né? Então isso eu acho que dá uma certa tranquilidade para a diretoria, sabe que o Milton Cruz vai fazer um trabalho correto. Pelo menos ele já conhece os atletas, sabe onde cada um gosta de jogar, né? Tá no São Paulo há um tempo, então vai fazer aquele famoso feijão com arroz bem que o Enio gosta de falar. E aí o São Paulo pode voltar a jogar muito bem, né? Por que não? Claro que a gente tem esses jogadores que estão aí no departamento médico, que são peças fundamentais para o São Paulo. A gente sabe que o Lucas dentro de campo é outro futebol que o São Paulo apresenta. Tudo certo, mas você deixando o jogador confortável para ele fazer o trabalho que ele sabe fazer dentro de campo, já é meio caminho andado. Pelo menos para mim, eu tenho essa visão. O ponto de desequilíbrio do trabalho do Carpini no São Paulo foi o Rames Rodrigues. Para mim, ali começa uma crise interna e o time para de produzir. O Milton Cruz, ele não sei como ele vai lidar com o Rames. Agora deu a sorte do Rames. Do Rames estar machucado, né? Porque não está disponível. Que fazem a sorte. Do Rames não está disponível, não tem a obrigatoriedade de utilizar o Rames como jogador titular ou colocar o cara no segundo tempo e perder um jogador em campo, né? Você coloca o Rames e você fica com 10, né? Porque ele não joga bola. Ele faz outra coisa, mas lembrei bola, agora do jogar com intensidade. Entendeu? Você quer um cara que joga com intensidade, aí tem o Rames dormindo no campo. Ele tem qualidade, é que ele não corre. Então, assim, você tem um jogador de qualidade, exato, que fica aqui parado, ó. Aqui, aí todo mundo tá correndo, o cara não volta pra ajudar o time a recompor, o cara corre 20 minutos e já tá exausto. Mas eu acho que o Milton Cruz também não vai ter essa serenidade toda pra trabalhar, não. Primeiro que o próximo técnico do São Paulo, pra mim, já vai ser definido até o final de semana. Ele não Você acha que tá avançado assim? Eu acho que sim, porque o São Paulo já planeja a Copa Libertadores. A grande questão é da Copa Libertadores para o São Paulo essa temporada. Ontem eu estava assistindo algumas lives de torcedores de São Paulo, entrando no Twitter para ver o que o pessoal estava repercutindo dessa saída inevitável do Carpini, do comando técnico do São Paulo. Muitos torcedores vão falando, não, vamos fazer as contas para ficar na primeira divisão, quantos pontos a gente precisa fazer? Calma, gente. O São Paulo não tem time para cair. Pelo menos nesse momento, se for analisar nome a nome, o São Paulo não tem nome para ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não quer dizer... só não inventar demais, né? Que o São Paulo possa chegar a uma Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que já é um pouco demais. No momento que o São Paulo atravessa, para mim é 10º colocado. Você entendeu? Entendi. Deixa eu ler umas mensagens aqui, que tem bastante mensagem chegando. O Valber Souza pergunta do BKSS, né? Por onde anda. O Nilson Santos escreveu assim: quanto Dorival Júnior ganhava? Pergunta ele. O Wagner Luiz, com certeza mais do que os 400. O Wagner Luiz de Oliveira, busca o Sampaoli. Já entendi. Eu acho que não. Esse aí é um. Eu acho que ele não é torcedor de São Paulo, hein? Não sei. O Dom. Sampaoli? Não, o cara da mensagem. O Dom escreveu assim: tira esse técnico do Fortaleza daí, desses 3 não vem nenhum. Aí ele complementa aqui, ó: jogaram uma macumba tão grande no São Paulo, todos querem o mal do São Paulo, os antes, as mídias esportivas e vocês aí, não, a gente fez só um apanhado para trazer o assunto em voga. Como a gente disse lá no começo, viu, Dom? Quando tiver alguma informação, a gente pontua aqui. Informação, a gente está só discutindo possibilidades e o futuro, viu? E ninguém aqui, ó, conheço jornalista que faz isso, mas aqui ninguém indica técnico para ninguém não, tá bom? Para clube nenhum, nem para dirigente. O Valber, opa, conheço gente que faz isso. Pega o telefone e liga, e o fulano de tal. O Valber Souza, tira o caixinha do RB Bragantino. Flávio de Sena, não concordo que jogar com Rames é jogar com 10. O cara joga com planejamento em campo. Em outras palavras, ele faz a bola correr e não corre atrás dela. Opinião do Flávio aí. E o Marcos Ayuso, Felipão, gente, custo-benefício. Marcos, mas o Felipão tá descartado aí pelos dirigentes. Eu até concordo com você. Pelo elenco também, né? Que parece que o elenco foi... Não gostaram do nome. Perguntaram pro elenco, e aí, o que vocês acham do Felipão, hein, gente? E o elenco, não.
Quero o Carpini. Não gostou muito. Quero o Carpini, meu. Alguém falou do BKSS aí, né? Perguntou. Ex-treinador do Defensa e Justiça. Isso, ex-auxiliar do Sampaoli. Ele tá no Elche, da segunda divisão do Campeonato Espanhol. É um nome possível. É um nome possível, porque, pelo amor de Deus, né? Você tá no Elche, com todo respeito ao Elche, torcedores, sabe, sei lá Deus quais existam. Na segunda divisão do Campeonato Espanhol, você volta pro Brasil. Você vem pro Brasil por um time do tamanho do São Paulo para buscar título. Não sei se o São Paulo consegue sonhar em Campeonato Brasileiro, mas em Copa do Brasil consegue sonhar, em Copa Libertadores consegue sonhar. Copa é possível. O São Paulo conseguiu ano passado. Começou um ano catimbiante com o Rogério Ceni, veio o Dorival e colocou o time no trilho. Também, peraí, tem alguma coisa que o senhor quer falar? Mas alguém também quero perguntou ler só aqui, de um possível salário do Dorival, Isso. que, claro, é um pouco acima, um pouco não, bem acima do salário do Carpini, e parece que quando ele chegou no São Paulo, era aproximadamente 750 mil por mês. Tá vendo, Nilson? Aproximadamente, a gente nunca sabe exatamente, porque o time não divulga, né? Até por uma questão ali profissional, né? De não divulgar o salário da pessoa que você está contratando. Mas, aproximadamente, quando ele chegou ao São Paulo, 750 mil. Agora, quando ele saiu, aí já é outros 500. Tem um perfil aqui. 300 mil a mais do que o Carpini. Tem um perfil aqui que escreve assim, ele assina Fantasma Série B. Ixi. Aí a mensagem dele é... Tá chegando já? Nossa. E a mensagem dele é AEE. AEE. O AE. Mas acho que ele quis colocar um arerê, né? Arerê. São Paulo vai jogar a Série B. Acho que não. Eu acho que é um pouco de exagero. Acho que ele tá sonhando alto demais aí pra Série B ano que vem. Exagerou um pouco. Não vai agorando não, hein? Nunca diga nunca. Não, nunca diga nunca, mas eu acredito que pra esse momento São Paulo é um time pra Série B, né? Mesmo não tendo um treinador agora, um nome agora formalizado pra treinar o São Paulo, o elenco que o São Paulo tem não é um elenco pra cair pra Série B. Não é. Só se machucar metade do pessoal. É, né? O que não é impossível no São Paulo, e a gente já falou aqui sobre o departamento médico, que precisa urgentemente correr atrás de novos nomes para assumir aí. Fisioterapeutas formados, sei lá onde, muito bons, né? O Frank até trouxe um nome aqui mais cedo que a gente tava... Não, é meu amigo que trabalha lá no Canadá com fisioterapia, professor de universidade e tudo. Cara. A gente precisa de nomes assim pra fisiologia de São Paulo, porque tá difícil lá, viu? Ele é top. O Dom escreveu assim, esse DM do São Paulo anda podre. E aí na sequência já... Ele tá certo. E ele já escreveu assim, Palmeiras é bi rebaixado. É isso aí, tá respondendo lá pro fantasma da Série B, pressuponho. O Valber Souza, tem gente que tava pedindo o Domenech, ex-Flamengo. Esse eu não quero nunca, ele já escreveu aqui. O Domenech também não cairia nessa aí, não. Não cai no papinho, não, porque o Domenech é complicado. O Domenech é complicado. Foi contratado... Tudo bem que colocaram ele numa situação bem complexa, né? Que foi para substituir o Jorge Jesus, né? O mister. Mas, cara, o Flamengo campeão de tudo. Você coloca nesse outro técnico pouco experiente todas essas vontades de voltar a ser campeão, de continuar sendo campeão, aí complicou o começo de trabalho do Domenech Torrent. Mas eu acho que não é um bom nome para o São Paulo. Pouco experiente, pouco familiarizado, ia ter que voltar para o Brasil, se situar no Brasil, com o time que ele vai ter na mão. Assim, solução caseira, a gente já bem disse, o Filipão. O Filipão seria um bom nome. Eu acho que não... Não, para mim seria o cara de segurança. Ele não viraria no São Paulo, cara. Eu acho que não. Sei, eu acho que seria um bom nome, mas seja parte do princípio que a galera... do elenco não gosta muito do cara e pelo jeito o elenco dentro de São Paulo fala muito e tem uma grande influência. Tem voz, né? Tem voz. Tem muita voz, então realmente melhor não arriscar. Mas quais nomes? O São Paulo precisa contratar alguém. No futebol brasileiro, você diz? Se fosse contratar hoje no Brasil. Aí o nível... Mano Menezes. É isso que eu venho falando. Os nomes estão escassos no Brasil. Entende? Não, Mano Menezes sem condição, né? Eu acho que tem que dar um tempo pro Mano. Porque realmente os últimos trabalhos... Dá um tempo, Mano. Não, é porque os últimos trabalhos que ele vem fazendo no Brasil não vem dando certo. Olha o Corinthians aí, né? O Giliásio Menezes, Sampaoli, melhor nome para eles. Quer dizer, ele não torce o São Paulo, né? Não mesmo. Giliásio é flamenguista. Ele é flamenguista. Quer passar pra gente... Não, pra gente não, pro São Paulo, a bucha.
Quer passar pro São Paulo a bucha. O Dom escreveu assim: dos 4 grandes de São Paulo, só o São Paulo pode bater no peito e gritar: não tenho Série B e ponto. Esse time não cai nem com reza brava, ele escreveu aqui. Valber Souza, eu prefiro o Vitor Pereira, ex-Corinthians, do que o Domenech. Valber mandou uma mensagem muito legal aí. Fantasma da Série B, acorda, é Lisca doido. Gente, o que tá acontecendo, Lisca? Ele Lisca doido, acorda. Luxemburgo. Imagina o Lisca no São Paulo. Luxemburgo. Ai, ai. Flávio Sena, para pôr ordem no barraco, Felipão. Valber Souza, o Brasil... Joel Santana, hein? No Brasil, é Felipão ou Joel Santana? O Dom, Pedro Vaz de Caminha. Essa foi ótima, essa foi muito boa. Ai, ai. Ai, ai. Aí o Dom ainda escreveu assim: eu vi o Corinthians ontem, o Cássio, que fase. É isso aí. Que a gente falou bastante do jogo ontem de Juventude 2, Corinthians 0, né? Que, por sinal, o Enio Ricanello estava aqui narrando esse jogo ontem. A gente realmente, que fase, né? Parece que os times aí de São Paulo não surpreenderam, né? Nessa rodada do Brasileiro. Não, eu acho que a grande decepção... A gente fez essa pergunta mais cedo, porque tinha lá a grande decepção. Palmeiras, Corinthians ou São Paulo? Bom, o São Paulo não foi uma decepção, porque decepção pra mim é quando você espera que algo bom aconteça e aí não acontece. Aí você fica, tipo, decepcionado, palavra, né? Exatamente. E aí a gente já esperava que o Flamengo fosse vencer o São Paulo pela situação que o São Paulo vem passando. Aí tem Corinthians e Juventude, que a gente esperava, no mínimo, um empate. Ontem eu saí com uma visão muito negativa do Corinthians. Mais negativa do que a gente já tava. Exatamente. Né? Porque a gente acompanhou os jogos da Sul-Americana, a primeira rodada do Campeonato Paulista contra o Galo, parecia um time desequilibrado, mas ontem se mostrou muito mais. Então, assim, alerta no Corinthians. E em relação ao Palmeiras, a gente não esperava que perdesse pro Inter jogando em casa, na Arena Barueri. Mais da maneira que o Inter chega pro jogo, né? Exato. Mas eu acho que a grande decepção mesmo é o Corinthians. É o Corinthians. 2-0 pro Juventude. Erros crassos, absurdos de defesa do Corinthians. Não dá pra... O torcedor do Corinthians tem que ficar de olho. O Cássio não costuma errar. Até o Cássio errou. Gente, o Cássio... Até tu. Quando o único seguro do time erra, começa a errar com frequência... Mas assim, o Cássio é um ser humano também. Alerta, claro. Errado é o Corinthians, que toda vez fica dependendo do Cássio pra fechar o gol. Ali tem um erro na zaga, os laterais também não estão... Se a bola fica toda hora chegando ali dentro da área e o goleiro tem que quanto mais você testa o goleiro, mais se aproxima a hora do erro ou a bola entra. O problema é o time, a defesa, o ataque, meio campo, é tudo. Olha, o Everton Fernandes de Lima tá apoiando o Zubeldia aqui no São Paulo, viu? Bom nome. O Joviana dá uma sugestão. Celso Rotti. Maurício Duarte. Nome bom pro São Paulo é Felipão. Tem que pôr ordem no São Paulo. O Felipão é sério mesmo? Que o pessoal tá achando que vai dar certo no São Paulo? Não, seria um bom nome. Não que virasse, entendeu? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Bom. Vamos lá, Maurício Duarte. Celso Rotti me pegou muito. Nome bom pro São Paulo é o Felipão, tem que pôr ordem no São Paulo, está bagunçado. Dorival Júnior vinha fazendo um papel muito no ele. Aí você complicou a notícia, hein? Calma aí, ele acha que o Dorival não está fazendo um trabalho bom no São Paulo? Não entendi. Ele acha que o Dorival vinha fazendo um trabalho que dava essa organização no vestiário. Isso que eu entendi que ele quis dizer. O fantasma da Série B disse que não torce para nenhum time. Flávio Sena, a maior decepção foi as Pepas, que é Palmeiras, né? Quando você diz assim. Se acham maior e perdeu em casa, kkkk. O Dom escreveu, Dom é São Paulino, que é Dom SPFC. Filipão não serve não, nada contra ele, e sim contra os times que ele treina, times que não fazem gols, né, ele quis dizer. Maurício Duarte, Palmeiras sem Mundial, esse ano não vai arrumar nada, já ganhou o Paulista. O Valber Souza, gente... Gratuitamente. Os caras escrevem, a gente tem que ler, pô. É o que os caras escrevem. Certinho. Não, a gente só tá reagindo. A gente tá reagindo, né, Enio Ricanello? A gente tá reagindo aqui. Só não falar palavrão a gente lê, não tem problema nenhum, não. A zoeira é liberada. Valber Souza, agora que o SPFC arrumou um baita goleiro, tem problema na lateral esquerda indo com o técnico. Eita, nós... o Maurício Duarte, o Dorival Júnior, não tinha o São Paulo nas mãos dele. Ele complementou aqui, era o que... o Dorival Júnior não tinha? Na opinião... Como assim? O Dorival Júnior tinha o São Paulo. Tinha, tá isso, eu concordo.
É outra coisa, o Dorival, ele tinha, assim, o comando... A gente já falou isso aqui algumas vezes, que o Dorival, ele tinha o comando do vestiário e também uma boa relação com a diretoria. E aí ele conseguia... Ele sabia fazer bem a ponte, né? E ele também é um cara, assim... pacífico, digamos assim, ele não é aquele cara que explode por nada. Então, mesmo com as pressões que às vezes vêm da torcida, né, pedindo uma coisa ou outra diferente, ele conseguia fazer o trabalho dele. E, claro, chegou no São Paulo fazendo o quê? Pegou o elenco e falou: oi, fulano, você gosta de jogar onde? Você gosta de jogar onde? Ah, eu gosto daqui. O Luciano, gosta daqui. Aí colocou todo mundo ali no lugar que vai bem, que atua muito bem, que joga bem em campo. E depois, com o tempo, foi fazendo algumas alterações. Com isso, ele foi ganhando elenco, porque... se você fala pro atleta, poxa, ó, faz isso que vai dar certo, e começa a dar certo, aí você vai conquistando os caras. E foi o que o Dorival fez, porque quando ele chega no São Paulo, ele fala: a gente vai ganhar a Copa do Brasil. Ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. Sim. Os próprios jogadores falaram isso depois, quando ganharam, que o Dorival falou: olha, a gente vai ganhar a Copa do Brasil, é uma situação aí pra gente. E todo mundo, esse cara tá louco, né? Não, E aí ele foi conquistando o elenco, cara. Então, assim, eu acho que realmente faz muita falta isso. A realidade é que muitos veem o trabalho do Dorival Júnior de uma maneira bem preconceituosa. Eu acho que ele é o cara mais subestimado do país. Muitos anos foi técnico para salvar de rebaixamento, aconteceu isso com o Palmeiras, até mesmo no São Paulo, foi no Flamengo. Sim. Ele chega no São Paulo, tendo conquistado a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Flamengo, que vinha numa situação complicadíssima no ano anterior. E o Flamengo fez o favor pro São Paulo e deu aos pés pelas mãos e demitiu ele no final da temporada. Verdade. O Dorival chega e faz o simples. E depois... vai mudando com o tempo. Exatamente. Ele dá uma cara pro time, ele dá a maneira que ele pensa de futebol, mas num primeiro momento ele não tenta revolucionar a bola. Você entendeu? Ele faz aquilo que os jogadores gostam de entregar em campo, mas com direção. Isso. E aí ele conquista o resultado jogo a jogo, com isso ele conquista o vestiário. Porque é igual vocês vivem falando aqui, a gente fala. O treinador fala pro jogador entrar em campo, o cara não acredita. Ele vai, não dá certo uma vez, não dá certo a segunda vez, não dá certo a terceira vez, você perde o vestiário também. Pô, esse cara, ele entende mesmo o que ele tá fazendo dentro de campo? Um beijo pro Dorival. O Dorival devolveu o São Paulo saudade. Às grandes o torcedor do São Paulo é hashtag saudade Papai Dorivo, entendeu? E ó, é o seguinte, você que tá chegando agora aqui no Link Esporte Clube, não se esqueça, hein, de se inscrever aí no nosso canal. Faz isso agora. Aproveita que está na nossa live aqui, resenhando com a gente. Se inscreve no canal, aciona o sininho também para receber as notificações. Deixa um like aí na nossa transmissão. Aprecie sem moderação. É sem moderação no like aí, tá bom? Vai tranquilo. Like. E compartilhe o Link Esporte Clube com as suas redes sociais. Lembrando, nós estamos em 3 edições diárias. Tem o boletim às 10 da manhã com a Aline Bravo, as primeiras informações do dia. E também as nossas lives de discussão às 12, ao meio-dia, e às 6 da tarde. Além, é claro, das transmissões esportivas. Os principais jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, Sul-Americana. Você acompanha aqui com a gente. Copa do Brasil também, você acompanha aqui no nosso Link Esporte Clube, tá bom? Então inscreva-se aí agora e não se esqueça de acionar o sininho, porque aí toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai ficar sabendo aí em primeira mão, tá bom? Chamado para resenhar aqui com a gente. A Samile Menezes escreveu assim: por que não o Sampaoli? Afinal, entregaram uma Copa do Brasil pro São Paulo. Ué, mas o São Paulo não tem que retribuir o presente não, né, Samile? Ué. O jogo... Não, e outra, o São Paulo não precisa de mais barraco dentro dentro ali do elenco, não precisa de treta, não. Futebol, né? O UFC. Né? O UFC, então... Isso aí é com o preparador, ele já traz a equipe. Os caras treinam, não basta ele dar problema, futebol, né? E MMA. E outra, São Paulo não tem... mas tem quadra, eu já ia falar que não tem praia pra ele jogar futebol, mas hoje em dia a gente resolve isso tem umas quadras de areia lá. Tem umas quadras de areia ali. Clube Social do São Paulo. Joviana, eliminados na fase de grupo... Gambás falidos, kkkk, farra acabou, a piada do ano. Já tá respondendo lá de cima, tá vendo? O Maurício Duarte, a CBF quebrou as pernas do São Paulo. Tem aqui, olha que bonitinho, senão a coisa tá feia. Boa noite, Silvinho não, hein? Parece que é até o complemento da frase, né, da mensagem, mas não é não. G. Lima, saiu agora, Mourinho é do São Paulo. Eita, que beleza, hein? O Dom escreveu assim: Dorival deu alma ao São Paulo, não é à toa que conquistou títulos, Copa do Brasil e Supercopa. A Supercopa foi com o time dele, o Carpini. Carpini, ele escreveu assim, Carpini evacuou no time, é porque ele foi, entendeu?
O Dom escreveu também que essa resenha tá boa. De todos os técnicos que passou no São Paulo até hoje, Dorival Júnior deu certo no Tricolor. Diz aqui o Maurício Duarte. O Valber Souza. Engraçado, né? O Cruzeiro tinha o goleiro Rafael. Peraí, dá licença, a enquete. Entrou a enquete agora para você votar em quem você gostaria que fosse aí o novo técnico do São Paulo, tá bom? Não, quem foi o melhor... Vou chegar lá, garoto. Quem foi o melhor treinador do São Paulo nos últimos anos? Muricy, Dorival, Crespo ou Rogério Ceni? Tem mais opções? Não, eu só estou vendo essas aqui. Eu vou votar no... Pronto, votei. E aí vocês podem participar lá já também, tá bom? Vota secreto. Não é. Que eu quero tirar ela daqui agora para continuar lendo. Parei no Valber? Isso, ele estava falando do goleiro Rafael do Cruzeiro. Era reserva... Agora estão atrás do Rafael. Já o Rafael é titular absoluto do São Paulo e agora o Rafael tá dando risada. Entenderam? Isso é legal da gente até observar. O Rafael do São Paulo foi reserva, né? Do Cruzeiro e do Atlético. Desculpa, Aline. Não, eu ia falar do muito Rafael, né? Sim. Não, eu ia falar do Rafael. É porque quando a camisa cai bem pro jogador e ele também recebe uma confiança. O São Paulo vinha passando por um processo difícil com os últimos goleiros, né? Antes do Rafael chegar, não estava conseguindo um nome que sustentasse o gol, tinha muitos erros ali na posição, no posicionamento dos goleiros, e aí acho o Rafael, que era um nome em potencial, mas que não vinha recebendo oportunidades. E aí o Dorival dá essa confiança. Quando tem essa troca, eu realmente acho que o Dorival foi muito fundamental para o São Paulo. Quando tem essa troca de, olha, eu confio em você, no seu trabalho, e aí vai rolando essa entrega, o próprio goleiro vai conseguindo estabelecer a confiança dentro de campo, aí veste a camisa bem, o torcedor já aceitou o goleiro, então é outro momento, né? Você vê que cai bem a camisa do São Paulo pro Rafael. O problema é que consertaram no gol esquecendo a linha de defesa, né? 3 zagueiros, como vinha adotando o Carpini. O time continuava a sofrer muito pelas alas, forçando muito o jogo dos volantes, que tinham que fazer a cobertura dos alas que desciam demais. Foi assim diante do Fortaleza, né? Foi assim diante do Fortaleza. E ontem, diante do Flamengo, o Flamengo também não tá lá aquelas coisas com a torcida, tá? Ontem o Tite foi muito xingado no Maracanã e o Flamengo só não fez mais por competência própria. Porque teve muita oportunidade de fazer gol. Eu tava revendo o jogo, a gente tava aqui, né, na redação, depois da partida, eu não consegui ver no ao vivo. Reassisti a partida entre Flamengo e São Paulo. O Flamengo só não colocou ali um caminhão de gols para cima do São Paulo porque foi ineficiente naquele último terço do campo, a finalização não entrou, enfim. Mas a equipe do São Paulo, muito fragilizada defensivamente. Então, acende essa luz de alerta pro restante da temporada. A gente tá falando de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores e Copa do Brasil. É que o Carpini decidiu usar esses 3 zagueiros aí, raízes, né, de posição raiz, porque, claro, o 3-5-2, ele tem diferentes formas de ser usada. E o Carpini usava esses 3 zagueiros raízes, e aí, às vezes, tinha que, ali na lateral, dar uma improvisada, né? E aí ficava esse buraco aberto aí no campo que a pessoa via que tinha uma deficiência ali naquela parte do campo e achava o espaço. O futebol do Pablo Maia nessa. Porque o Pablo Maia fazia muita cobertura do ala que descia, ou o Wellington, no caso, ou o Rafinha, depender da posição. Ele desorganizou mesmo. Jogadores que... O elenco do São Paulo é praticamente o mesmo elenco do ano passado. E eles estavam acostumados a jogar de uma forma que estava dando certo. Quando você vê uma mudança muito brusca, cara, isso daí pode dar muito errado. Porque o jogador se sente desconfortável e começa a ver que não dá certo, vem o desespero, né? De ter que voltar. Putz, mas não é aqui. O zagueiro devia estar aqui, mas está lá porque tem um improviso rolando ali no meio campo. Eu não sei se eu desço para lateral ou se eu cubro esse espaço aqui, então... Às vezes eu tinha a impressão, Frank, que os jogadores não entendiam a dinâmica que o Carpini queria que eles entregassem em campo. E isso é um problema, né? Claro. Mas eu acho que tudo passa por isso. Você não conseguir transmitir a tua mensagem, né? Você não ganha os caras. A resenha tá boa aqui, hein, meu? Aí, Oline, você que tá pensando em fazer novos investimentos, o Dom escreveu assim, tô chamando de Dom porque já estamos íntimos, né, o Dom? É Dom SPFC. Ganhei 200. Falei que o Carpini ia cair na segunda rodada do Brasileiro, aí tá vendo? Opa, vou pegar umas dicas com ele. Aí tá uma resenha aqui entre ele e o Joviana. Tem algumas coisas que eu não vou nem ler, viu, gente?
Mas... Tá complicado aí. Sai do ar, O Frank tá até perdido ali no chat. Marcos Ayuso escreve assim, Tele Santana, esse era o grande mestre. Era o grande mestre do futebol brasileiro. Tempo bom que não volta mais. Será que volta? Em clubes e na seleção brasileira. Coisa maravilhosa, seu Tele. Difícil. O Joviana escreveu assim, Joviana é palmeirense, né? Jô ou a Jô, né? Que serve pros dois aí, não sei qual que é. Bicampeão brasileiro, tri paulista, que fase, tá ruim pros antes. É que rolou uma treta lá em cima. José Rubens Fidelis, tricolor é o maior do Brasil, ser tri mundial não é para qualquer um. Maurício Duarte, é verdade. Dorival foi melhor de todos em organização e tática e sabe fazer o papel de técnico, sabe fazer os jogadores jogarem em suas posições certas. É isso aí, Maurício. Isso. Não, o Dorival. Ele tá falando em relação a... Ele tá respondendo em relação à enquete. Sim. E a nossa enquete tem Muricy Ramalho, tem Hernan Crespo, Dorival Júnior e Rogério Ceni. Sim. E ele fala... Pra ele foi assim, o Dorival foi o melhor de todos. Essa é a pergunta, será que melhor que o Muricy Ramalho? Mas tá, você que tá perguntando, eu pensei que ele... Eu acho que ele, assim, eu acho que pelo resgate, né, talvez seja pelo isso resgate que ele esteja levando em consideração. É porque o Dorival teve pouco tempo, assim, no São Paulo, se a gente for analisar, né? Logo chegou, ganhou a Copa do Brasil, reestabeleceu o time aí, o time que precisava ser campeão, a torcida que implorava por esse campeonato, por uma vitória num campeonato, não um campeonato brasileiro, mas num campeonato do Brasil, né? Numa Copa do Brasil, enfim, e ele conseguiu isso. Trazer essa moral, essa vontade de torcer de volta, né? E aí a seleção já vem, passa rápido. O trabalho do Dorival, ele é mais complexo do que o trabalho do Muricy Ramalho. Obviamente que o Muricy teve várias passagens pelo São Paulo. Mas o time do Dorival, ele enfrentou mais problemas para conseguir colocar aquilo que ele imaginava em campo do que o Muricy tinha na época dele. Até porque o Dorival Júnior pegou momentos muito diferentes, São Paulo, óbvio. De parte estrutural de médio para baixo, né? O Muricy não. O Muricy pegou uma época do São Paulo na vanguarda, que era centro de referência no mundo inteiro. Tinha gente que vinha da Europa para vir treinar no São Paulo, se recuperar no São Paulo. Falando em pegar, não pegou, o Flávio coloca uma boa questão aqui para a gente discutir. Ó. E o meio-campo, hein? O Rames não jogou, como também não jogaram os que ali estavam, na opinião dele. Eu acho que assim, por exemplo, o Alisson não repete, isso é verdade também. O Alisson não repete a temporada que fez no ano passado, apesar de que ontem, pelo que eu percebi, ouvindo o segundo tempo do São Paulo, ele tentou participar um pouco mais do jogo, teve mais ação, né? Mas é algo realmente que a gente pode pensar, né? Analisar. É porque assim, a gente acaba... teve uma mudança grande ali. E há sempre um apontamento assim, ó, esse aqui tá pior, ou a culpa é desse aqui, né? Tem sempre alguém que... E por essa pressão toda que veio do próprio torcedor, das arquibancadas aí com relação ao Rames, né? Então, é aquilo, mais. O Rames, ele tem a qualidade no pé, o problema é que ele não aguenta correr. Não dá para o São Paulo abrir mão de um jogador que ajuda na reposição de bola, que corre atrás, que também marca. O Rames, ele corre 20 minutos e... infelizmente ele morre, não tem como ele ficar 90 minutos, ele ajuda assim em algumas jogadas, acho que no jogo do Cobressal 2 bolas até saíram do pé dele, né, mas ele realmente ainda não rende, ele é muito lento, quando você tá no estádio e ele entra, você vê a mudança, quando tinha ali o Lucas, né, o Lucas agora tá lesionado, você via a diferença, são, por exemplo, Rames e Lucas, né, dois ídolos que o torcedor de São Paulo sempre pede. Estão em patamares muito diferentes. Sim. Né? Muito diferentes. Não tem nem como a gente argumentar. A carreira dos dois foi totalmente diferente. Então, eu também não entendi muito essa pressão em relação ao Rames, porque o treinador, se ele não tá colocando o jogador ele titular, não tá usando os 90 minutos, é porque realmente o cara não rende. No treinamento, quem tá rendendo é outro. A gente não tá todo dia no treinamento para ver. E outra, quando a gente tá no jogo e vê e analisa o futebol do Rames, você vê que ele não corre. Não tem como você abrir mão de jogador que ajuda o time no sistema. O São Paulo não vai correr para o Rames. O São Paulo, se fosse correr por alguém, correria para o Lucas, mas não para o Rames. E a galera fala, porque na seleção a galera corre pro Rames, mas isso não vai acontecer no São Paulo. Olha, o Cláudio Jesus escreveu assim, Aline. Boa noite, Trimundial. Vem, Mourinho. Vem, Mourinho, ele escreveu aqui, ó.
Depois do Muricy Ramalho... Preço salgado, ó. Na volta a gente compra. O bacalhau tá caro, rapaz. Na volta a gente compra. Rapaz, tá caro. O Maurício concordou com você aqui, ó. Ele falou, depois do Muricy Ramalho é Dorival Júnior, em tese. Ele escreveu aqui. O Dom lembra que o Muricy quase foi tetra, né, do Campeonato Brasileiro. É verdade, isso aí. Ele fez aquele tri lá. 6, 7 e 8, né? 2006, 2007, 2008. Aí em 2009 ele teve aquela saída, que foi quando ele falou assim, ó, toda semana tem alguém ligando aqui, pedindo emprego para o presidente, né, do tipo, falando da falta de, como é que a gente pode dizer, de profissionalismo, de ética, digamos assim. De quem está ali oferecendo peixe. Dos companheiros de profissão, né, e mesmo assim naquele ano ele teve a oportunidade de ser tetra, comandando o Palmeiras. E ele seria, te digo o seguinte, o Muricy poderia estar tão assim na história do futebol, mais do que ele já está do futebol brasileiro, que ele poderia ser pentacampeão brasileiro, porque no ano seguinte ele foi campeão de novo com o Fluminense. Né? Verdade. Negócio incrível o que o Muricy Ramalho fez. Pena que o futebol consumiu tanto o Muricy a ponto dele não ter mais essa força para ir para a beira do saúde, campo. né? Saúde é a palavra. Você falando de telefonemas, né? Eu lembrei de uma história muito engraçada que o Aranha, o goleiro, ex-goleiro do Santos, que teve todas aquelas questões da torcedora lá do Grêmio, ele deu uma entrevista na época que eu trabalhava lá na Rádio Bandeirantes pra gente, e ele falou do começo dele. Ele falou que o empresário dele na época, eu não sei de que cidade que ele é, não vou lembrar, do interior, o que ele fazia? Ele ligava nos times... porque antigamente era telefone, né? Não tinha zap. Aí ele ligava no clube e falava assim, sei lá, o treinador é, sei lá, o Muricy. Muricy tá aí? Não, fala pra ele que é o compadre dele de não sei aonde. Eu voltei de Minas, eu falei pra ele que ia deixar uns queijos pra ele. Você passa o contato pra ele? Aí ele, pode deixar. Aí disse que ele conseguiu os contatos assim. Aí daí o cara ligava, oi, porque às vezes nem lembrava, né? Se conhece tanta gente no mundo. Eu trouxe uns queijos pra você, rapaz. Deixa eu falar, tem um jogador meu aqui. Você não consegue ele pra uma peneira aí, não? Cara, vou deixar os queijos aí. Vou falar pra ele levar os queijos pra você e ele já vai pra fazer a peneira. E foi assim que ele conseguiu uma das peneiras num dos times que ele começou. É muito engraçado, né? O futebol e suas histórias. Agilidade, assim que Foi vai no eficaz, né? Opa, vai no embromeixo, te manda uns queijos aí, rapaz, doce de leite. Foi tipo o seu Francisco, né? Tipo o seu Francisco. Bom. Eu não esqueço dessa história, achei muito muito boa. O Rames joga de calça jeans molhada, escreveu o Dom. É verdade. Tem um posicionamento do Flávio aí no chat que é muito interessante. Acredito que a questão do Rames, o esquema de jogo, não se encaixa com o estilo de jogo dele. Um meia clássico das antigas, assim como o Paulo Henrique Ganso. O que acham? Essa comparação realmente já foi feita, né? Do Ganso com o Rames. A questão da movimentação, né? De ser um jogador clássico. Só que assim... Porque o futebol pede evoluiu, hoje. Né? Isso que eu ia falar. E hoje o contexto do futebol, o jeito de jogar é diferente, tem que ser mais participativo. É que o futebol exige. Não dá se pra ele gente é um mudar jogador um elenco clássico inteiro assim, por um, né? Ele vai jogar ou em um lugar ou em outro. Ele vai jogar em um, mas em outros 40, 50 ele não vai poder jogar. Porque tem que evoluir. O Fluminense tem um perfil de atletas diferente do perfil de atletas do São Paulo. Uhum. E o perfil de trabalho do Diniz também é diferente. Porque ele deixa o Ganso, no caso, né, como esse meia armador e a parte do sistema defensivo. O Ganso não volta para marcar lateral, ele não tem velocidade e preparo físico para isso mais. Ele é o cérebro do time. Mas aí você anula um jogador do seu setor de defesa, é um risco que você corre. Você vai combinar isso com o técnico antes de contratar ele? Fazer, eu preciso que o Rames jogue centralizado, que ele seja o maestro do time, que ele dê passo toda hora. E outra, nem sempre ele acha o passo toda hora. Nem sempre. Ele acha contra o Cobressal, que dá espaço, que é um time defensivamente mais fraco. Não é contra, por exemplo, o Palmeiras que ele teve um grande jogo. Não foi contra o Corinthians que ele teve um grande jogo. Quando você tem esse tipo de comparação, mas ele jogou na seleção colombiana. Tá, amistoso internacional, né, amigo? Copa do Mundo não é assim, né? É verdade. Olha só, o Eric
Eric Cris Oliveira escreveu assim, Aline, essa do queijo e do doce de leite de Minas foi ótima, hein? Muito bom, essa história é sensacional. Muito boa essa história. O Flávio escreveu, ok, mas nós, times brasileiros, não estamos imitando muitos times europeus. E os europeus nos imitando? Pergunta ele assim. Eu acho que não, eu acho que o contexto do futebol é esse. E com relação ao Paulo Henrique Ganso, o Flávio e Enio, eu acho que o Ganso evoluiu um pouquinho nesse sentido, de tentar ser um jogador mais participativo. E foi a partir do próprio Fernando Diniz. O Muricy, por exemplo, tinha uma preocupação com o Paulo Henrique Ganso. Ele falava, você precisa aparecer mais na área, você precisa fazer mais gols, né? O Fernando Diniz foi, não que ele tenha ido assim na contramão, mas ele foi, você precisa aprender a voltar um pouquinho mais, você precisa aprender a ser mais participativo. Hoje, em jogos do Fluminense, eu já vi. Então, assim, é capaz de nós vermos o Paulo Henrique Ganso se juntando à linha defensiva para fazer a saída de jogo apoiada. O primeiro ou segundo volante. Justamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que nesse aspecto aí, o Paulo Henrique Ganso evoluiu um pouquinho com relação ao Rames. Quando eu falo evoluir um pouquinho, você está falando que o Ganso joga mais que o Rames? Não estou comparando o futebol eu estou dizendo que taticamente o Ganso deu esse ganho aí na carreira dele. O Maurício escreveu, Jean Rames, já lemos. O Dom, para o São Paulo melhorar e voltar a jogar, precisa dispensar 89% do time. Muito perninha, ele acha. Um setor de fisiologia inteiro. Eu acho que eu gosto do elenco do São Paulo, não acho que é um elenco ruim. Acho que tem muitas possibilidades, desde que os jogadores estejam à disposição de quem está treinando eles. É justamente isso. E aí você tem lesões musculares e lesões que podem ser evitadas com um bom trabalho da fisiologia, e que não está acontecendo. E o Marcos pergunta, Marcos Ayuso, vocês acham que a solução de técnicos está lá fora ou aqui no Brasil? Eu acho que nesse momento está lá fora. Muito mais na escola portuguesa, talvez. Por quê? Eu não vejo grandes nomes fazendo grandes trabalhos no Brasil. E eu acredito que o São Paulo... E os que fazem são estrangeiros. E os que fazem são estrangeiros. No momento, eu não tenho isso de... qual nacionalidade você quer? Qualquer uma. Quem trabalha bem, né? Só que o São Paulo precisa de um cara experiente, porque o elenco do São Paulo não é de garotada. Tem jogadores já experientes, que já foram campeões de outras coisas, já jogaram em outros times. Então, você precisa de um cara de respeito, que saiba controlar o vestiário, que saiba ter um bom entrosamento com a diretoria do São Paulo. Coisa que, por exemplo, o Carpini era muito jovem, ele não conseguiu lidar com a pressão que tinha da torcida do São Paulo, que é gigante. E aí a própria diretoria também caiu nessa pressão. E aí tinha um medalhão, Rames Rodrigues, que precisava usar, mas não estava jogando tão bem. Diversas coisas. Por isso que a experiência, um cara mais velho, mais experiente, que tenha esse tom mais ameno para ganhar o vestiário e também a diretoria é importante, entendeu? E eu acho que a gente só vai encontrar esse nome lá fora. Sabe que às vezes eu penso assim em relação ao Carpini, né? Ele não é que ele não saiba de futebol, que ele não entende de futebol, não, que ele não seja um bom profissional. Eu acho que ele não tem um perfil para trabalhar no São Paulo. Exato. Também acho. Assim, a ideia que ele tem de futebol pode ser que bata com o restante do elenco, mas ele não tem o pulso firme necessário para comandar um elenco tão complexo, porque o elenco do São Paulo não é fácil, e nós temos, por exemplo, outros aqui no Brasil que não são tão fáceis de lidar, por exemplo, do Flamengo. Mas você tem o Tite, que tem a envergadura que ele tem, e ele tem aquele jeito mais de boleiro, que sabe falar com os caras, mas em momento nenhum o Tite abre a asa e fala, não, vocês vão mandar no vestiário. Não. Quem manda aqui sou eu. O Tite é um ótimo gestor de pessoas, né? Exato. Pode ser que o Carpini amanhã pegue um Atlético Mineiro da vida, um Cruzeiro da vida, e dê grandes resultados. O Santos pode ser que dê grandes resultados, mas eu acho que o São Paulo não tinha o perfil que... o Carpini não tinha o perfil que o São Paulo precisa. E dentro do futebol brasileiro, eu acho muito complexo de você conseguir achar alguém que possa substituí-lo. Lembrando que o Carpini chega ao São Paulo com o São Paulo lá em cima. Ele não pega o São Paulo vindo da Pindaíba, como a gente vem falando, ele pega o São Paulo em alta, né? Em alta. Então, assim, a pressão já seria alta. Por isso que um cara experiente, talvez nesse primeiro momento que o técnico do São Paulo sai para assumir a seleção brasileira, que não é qualquer coisa, um cara mais experiente talvez
tivesse tido um trabalho melhor, tivesse tido um melhor resultado, porque a pressão que vem junto, o torcedor ele não quer cair para baixo, quer cair para cima, né? Sai um técnico bom, entra um melhor, não sai um técnico que tá fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho, e entra um cara que aí foi eliminado no Paulista pelo Novo Horizontino, que não tá mais ou menos aí na Libertadores, que não tá indo bem no Brasileiro, é bem complicado. Vamos ser realistas, dos nomes que nós trouxemos aqui, você pode até discutir do Rafa Benítez, mas o nomão mesmo, o cara que tá em outro nível de investimento, que vale qualquer tipo de loucura, é o Mourinho. O Rafa Benítez pra mim não é nomão. Mas assim, o Crespo não é nomão. O Vojvoda não é nomão. São bons técnicos. O Rafa Benítez eu deixo pra vocês discutirem. Mas são bons técnicos que têm uma certa experiência, mas não são caras gigantescos. São caras que vêm para fazer um bom trabalho. Mas será que o São Paulo, se for no mercado português, por exemplo, como até o chat disse, a Aline também, vai ter paciência para esperar esse cara se adaptar? Vai ter tempo para isso? É uma questão. Porque o Flávio diz aqui, o momento é de técnico português. E aí ele complementa. Até ontem, quem era Abel? Não começou bem, porém teve postura e conquistou o vestiário. Por tudo isso, acredito que o momento é dos treinadores portugueses, ele diz aqui. O Maurício diz assim, para o São Paulo tem que ser um técnico carrasco no elenco e organizar essa bagunça. O Virou Piada manda essa aqui, ó. Tirar o Carille do Santos, não dá? Oh, meu Deus, dá não, né? Ele é muito irônico, né, gente? Não. Mas não seria um nome ruim. Não, Se mas ele estivesse no mercado, seria um bom nome. Seria um excelente nome. O problema é que eu acho muito difícil, não sei. Não, chega lá, 1 milhão por mês. 1 milhão por mês, né? Quem sabe? Mas 800 assim... mil. Sabe? Pode ser que tire, mas eu acho difícil. Eu acho difícil também. Vai furar o zóio do amiguinho, né? E assim, na nossa enquete lá, quem foi o melhor treinador do São Paulo nos últimos anos? Por enquanto, em Muricy Ramalho, 59%. Dorival, 28%, Hernan Crespo, 6% e Rogério Ceni, 7% na votação aqui. O Crespo está em último lugar? Não, está em último. Então, assim, quem não votou ainda, vota lá na enquete também, tá bom? E não se esqueça, inscrição aí no nosso link Esporte Clube. Não se esqueça também de acionar o sininho para receber as notificações, deixar um like aí na nossa transmissão, curta. Sem moderação, tá bom? Sem moderação é ótimo. Bom, gostei dessa, curta sem moderação. E compartilhe também o link Esporte Clube nas suas redes sociais, tá? Traga mais gente, vamos fazer uma resenha sempre bacana aqui diariamente no nosso link Esporte Clube. Lembrando, estamos sempre em 3 edições diárias, às 10 da manhã tem o nosso boletim com a Aline Bravo, meio-dia e 6 da tarde, as lives com os debates, as análises e com convidados especiais também, e as transmissões esportivas. Bola rolando é aqui no Link Esporte Clube também, tá bom? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, os principais jogos você acompanha aqui com a gente com a narração de Enio Ricanello e com toda a nossa equipe, tá bom? Chega junto aí no nosso Link Esporte Clube. Quem tem mais aqui? O Dom. Esse Benítez dizem que tem treta com Rames. Tem mesmo. Caso ele venha, Rames não sai mais do banco. É verdade, Dom. A gente leu aqui a aspa dele, né? Isso, do tempo do Everton, lá da Inglaterra. E assim, não é que foi uma tretinha. Quer reler a aspa dele? Dá tempo de reler? Pode ler. Porque não foi uma treta. Estamos terminando, ainda? né? Não, tá chegando. Não, enquanto isso eu leio aqui a mensagem do Maurício. Vamos lá. Ó, tá aí? Pode ler a mensagem do nosso amigo Maurício. Pelo salário do Maurinho, é do Mourinho, né? Mas é o corretor mata a gente. Pelo salário que o Mourinho ganha, vale a pena investir, porque ele traz retorno e põe a casa em ordem. É só sentar com os patrocinadores do clube e pedir para ajudar no salário do Mourinho. São 3 milhões por mês. Em euros. É em euros. Não tem como. O São Paulo não tem esse dinheiro, não tem patrocinador o suficiente. O salário é esse, mas eu não tô afim. Ele já disse, meu preço é esse e eu nem quero ir pro Brasil. Então, tá esperando uma proposta lá da Premier League na abertura da janela europeia. São 3 milhões de euros, né? Euros. Diga aí. Isso dá 15 milhões de reais, é isso? Você vai fazer essa conta. Mais ou menos 15 milhões de reais por mês. Vou pegar 5 por mês, isso. Gente, isso dá o elenco do São Paulo inteiro. Sim, não tem como.
Só se vier um multimilionário falando. Nossa, não, multibilionário. Tem que ser Aquele um da Arábia, multibilionário. Exato. que paga os times lá da Arábia. Só se o São Paulo Vai. vender metade pra uma SAF aí. A treta. Rames Rodrigues, Isso é- aspas para o Rafa Benítez. Sonoplastia de porrada. Exato. Mas como que é? Meu Tá meio Deus. tiro, né? Parece meio um tiro isso daí. Rafa Benítez diz... Nunca treinou boxe, né, garoto? Tudo bem. Nunca. Não, você treinou, Esse né? dia- Deu pra ver aqui, ó. O direto dele tá certo. Você treinou pelo jeito, né? Vamos lá. Era vamos Muay lá. Thai, ó. Ah, Vamos lá pro Rafa Benítez. vai. Já fala, desculpa. Aspas pro Rafa Benítez. O Rames Rodrigues prefere dinheiro e uma vida confortável ao invés de competição. Ele não trabalha duro, nossa, aqui foi na alma, né? Mas espera ser escalado. Isso seria um desrespeito com os jogadores que se esforçam e ficam no banco no dia do jogo. Eu acho que a relação não é das melhores, né? Não. Eu acho que a não relação é parece das ser. melhores. E o que o Rames apresenta no campo parece que o treinador Não é aí mentira, certo. tá? Não é mentira. Não é mentira. Não é Porque ele mentira. disse isso, agora se é verdade... O Rames não quis nem viajar com o elenco do São Paulo, gente, na decisão, né? Então, assim, poxa. Verdade. Da Supercopa. Perdeu Da a oportunidade de Supercopa, conhecer é. o Brasil. Ô, A gente, decisão da Supercopa nem quis viajar, então. ó, antes da gente botar um ponto final aqui, dizer que você ainda tem tempo para curtir aí a nossa live, tá bom? Deixa um like aí pra gente aí, curta sem moderação. Like aí pra gente na nossa live, tá bom? Informar que o Maicon, infelizmente, sofreu uma lesão ligamentar, né? A chamada LCA. E vai ficar fora da temporada. O Maicon do Corinthians, são 9 meses, em teoria, aí, de recuperação. Naquele lance do jogo que Aquele lance do pé jogo dele de fica ontem, preso, né? do jogo contra o Juventude, né? Isso. Ele já cai ali levando a mão ao joelho, infelizmente a foto não tá legal, e infelizmente o Maicon fica fora aí do restante da temporada, e aí tem a questão do contrato dele com o Corinthians também, que vai só até o final do ano, muito provavelmente terá que ser renovado ou prorrogado para que ele possa concluir a sua recuperação. Boa sorte aí, Maicon. Veio de 1 mês, né, de recuperação de uma lesão muscular. Né? Muito É chato uma pena. quando o jogador entra numa maré dessa. E durante a transmissão ontem, né, ficou muito claro que a lesão era bem grave, porque no momento que ele sofre um encontrão no gramado de jogo lá no Alfredo Jaconi, ele já sai quase que chorando. É mais um problema pro Corinthians, né? É mais uma questão pro Corinthians. É mais uma questão aí pro Corinthians. Queria agradecer a todos que estiveram conosco, É isso aí. começando com Dona Aline e seu Enio, e principalmente você que hoje engrandeceu aqui a nossa transmissão. E o Silvio Luiz também, o nosso mago do som, né? Faz a chamada para Eu que amanhã. agradeço. Lembrando, pessoal, 10 horas da manhã, eu tô todo dia aqui pra gente trocar uma ideia, falar dos principais jogos que vão acontecer durante o dia e também relembrar os que aconteceram à noite. Você não conseguiu acompanhar, eu trago as informações. 12:00 a gente volta, troca uma resenha aqui, tem convidado e 6 horas da tarde a gente fecha a casinha, né, Frankfurt? É isso aí. E a bola rolando sempre com a voz do Enio Ricanello, hein? O gol mais emocionante da internet do Brasil. Coisa boa, Frank. Um abraço pra você. Grande audiência hoje, hein? Valeu, Enio. Espetacular. Valeu. Até a próxima. Graças aos Frank. senhores. A gente se vê amanhã, 10 horas, nosso boletim. Conto com vocês, hein? Até lá. Tchau, pessoal.